Agora que a gente já viu o que é variação linguística, a gente vai ver o que é preconceito linguístico. Acompanhem a leitura. O que é preconceito linguístico? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. Dizemos que o preconceito linguístico é social porque, no país, educação e renda estão interligadas. Se a criança não frequenta a escola, geralmente porque sua família vive em condições de extrema pobreza, ela não terá acesso às ciências nem a essa norma culta, o que a deixará ainda mais afastada de exercer plenamente sua cidadania. Preconceito linguístico no Brasil. Nosso país é rico em cultura e as variantes linguísticas são prova disso, para além dos sotaques, o modo de falar de cada região, que configuram as diferenças geográficas, existem as variações socioculturais e situacionais. É aceitável que haja diferenças. O que não deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como sendo a certa e todas as outras serem consideradas erradas ou de menor prestígio. Como essa língua correta é a ensinada nas escolas e utilizada nos centros de maior importância econômica, você pode imaginar como o preconceito vai muito além da língua. No livro Preconceito Linguístico, cujo resumo você vai ler abaixo, Marcos Bagno constata que no Brasil a discriminação e a exclusão em relação a negros, nordestinos, pobres, analfabetos, etc., são acentuadas. Por isso, ele escolheu usar na capa de sua obra uma foto de seus sogros, os quais representam essa parcela da população, como forma de homenageá-los e de difundir a luta pelo fim de todo tipo de preconceito. Influência, tendência, vivência desses destinos. Assumem seu clandestino, se negam não nordestinos. Vergonha do que são, produção sem expressão própria. Se afastem da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só freestyleira e nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam estilogravura, cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Existe um tipo de preconceito muito comum entre nós, e que pouca gente sabe que é preconceito. O chamado preconceito linguístico. O modo como a gente fala carrega vários indícios sobre quem somos, podendo definir de onde viemos, qual o nosso gênero, a nossa faixa etária e até mesmo a nossa classe social. Por isso, criticar o jeito como alguém se expressa pode parecer só uma questão linguística, mas no fundo é uma discriminação social. Os autores são bem claros quando eles dizem: cuidado, você pode falar assim, mas em determinadas circunstâncias você pode sofrer preconceito linguístico. Então, mostram que existe sim um problema social no uso da variedade não padrão em determinados contextos. Mito número 1. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, ou seja, que só há um jeito certo de se falar. Mas aí eu te pergunto, só existe um modo certo de se falar? Não, não existe só um jeito certo de se falar. O português, gramaticalmente, é o mesmo, porém o jeito que se fala muda de acordo com a região. Mito número 2. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Isso é um absurdo. O Brasil é independente há 192 anos. Mudou sua cultura e história. E ele não depende de nenhum outro país, sem querer ofender os outros países. Mas é que a verdade é que os brasileiros falam bem o português, mas o português brasileiro e não de Portugal. Mito número 3.
Português é muito difícil. Nós achamos difícil o português pelas várias regras gramaticais. É justificável esse pensamento. Antes mesmo de ler o livro, eu achava o português muito difícil, mas parando para pensar, o português que nós aprendemos nas escolas é muito pesado e ultrapassado. A nossa realidade falada foi a única coisa que evoluiu com o tempo. Nós estudamos coisas de muitos anos atrás, que não se agrega com a atualidade de hoje. Mito número 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Esse é um preconceito social, que vem de pessoas que julgam outras pela sua classe social e por não ter acesso à educação. Gente, não é porque a pessoa é de uma classe social baixa que ela fala errado. Não é porque ela não teve acesso à educação que ela vai falar tudo errado. Não. Muitas das vezes, uma pessoa de classe social baixa fala muito melhor que uma pessoa de classe social alta. Então, não podemos acreditar neste mito. Mito número 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Vou explicar com um trecho do livro onde o autor diz: não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja melhor, mais pura, mais bonita, mais correta que a outra. Toda variedade linguística atende à necessidade da comunidade e de seres vivos que a empregam. Mito número 6. O certo é falar assim porque se escreve assim. Nosso sistema de ensino contribui para que esse mito permaneça vivo, porque o aluno é obrigado a falar como se escreve, porque não consideram a língua falante, e sim a escrita. Mito número 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Meus queridos, se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores. E os bons escritores, especialistas em gramática. Não preciso dizer mais nada, não é? Mito número 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Para o autor, se isso fosse realmente verdade, os professores ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política do país. E realmente não é essa a nossa realidade. Ou seja, a norma culta não te garante nada além do conhecimento gramatical. As diferentes regiões brasileiras têm diferentes costumes, e isso se reflete na maneira de como as pessoas se expressam. Na minha terra, a abóbora se chama jerimum. Em São Paulo, sinal de trânsito é chamado de farol. Menino, lá no sul, a gente chama de guri. A empim é a mesma coisa que mandioca. Qual é a pronúncia correta? Teatro. 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 Somos unidos pela diversidade. Brancos, negros, indígenas, pobres e ricos, brasileiros e estrangeiros. Todos tão diferentes, mas verdadeiramente iguais. Então, aqui é um resumo do que vocês viram no vídeo, certo? Está falando tudo que vocês assistiram nessa parte. A capa do livro e do 1 ao 8 foi o que vocês assistiram, certo? A atividade número 1 está pedindo o seguinte: a partir do que você entendeu, de onde nasce o preconceito linguístico? Aí, depois dos vídeos que você assistiu e das leituras que nós fizemos, você vai pensar para responder: de onde será que vem todo esse preconceito linguístico? E aí você vai responder aí da forma que você achar melhor, ok? Na atividade número 2, está pedindo o seguinte: o que devemos fazer para acabar com o preconceito linguístico? Aí também, baseado em tudo que nós vimos juntos, o que você imagina que pode ser feito para acabar com esse preconceito? E aí você vai responder aí, tá ok? Na atividade número 3, está pedindo o seguinte: pesquise como as pessoas da sua região falam as palavras. Então, de um lado, jeito de escrever e do outro lado, jeito de falar. O jeito de escrever é a forma culta que a gente tanto ouve falar, que você tem a obrigação de escrever para conseguir se destacar
na escola, na faculdade, numa entrevista. Você não pode escrever errado. Então, tem aí mato, moleque, pouco, peixe, estar. Jeito de falar. O jeito de falar é diferente. A gente fala mais rápido, a gente não fala com as pontuações tão acentuadas assim. Então, aqui em São Paulo, eu dei um exemplo aí. Moleque. A gente não fala moleque. Quando a gente vai falar, o jeito de falar é bem mais rápido e a gente fala moleque. Exatamente do jeito que eu escrevi. Moleque. Não é assim que a gente fala quando a gente vai falar rápido? Então, pesquisem aí o jeito de falar e escrevam na frente. Ok?